Bom dia, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos vocês que estão aqui nesta manhã para essa celebração. Estamos aqui para adorar o nosso Deus, prestar-lhe culto. Também aqueles que nos acompanham online, pela internet. Sejam bem-vindos, estejam conosco na paz, na graça, na alegria de podermos celebrar ao nome do Senhor nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A Ele pertence a honra, a glória e o poder. Elevo os meus olhos para os montes, diz o salmista. De onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E a resposta é, todos vocês sabem, né? O meu socorro vem de Deus. Meu socorro vem de Deus, do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Ele. Nós queremos adorá-lo, nós queremos realmente ter o nosso coração por inteiro aqui nesta manhã, um dia especial, esse domingo que Deus nos acrescenta. E nós vamos começar cantando um hino, Vim para adorar-te, vim para prestar o meu tributo, o meu louvor ao Senhor. Terra, para que eu pudesse
meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mesmo que a gente não tenha ou não consiga dimensionar o preço que foi para Deus entregar o seu Filho por nós na cruz, uma certeza nós temos: o preço foi pago, né? Nossos pecados foram perdoados e Deus nos recebe em graça em sua família. Essa manhã temos um culto especial. Eu quero chamar o pastor Leandro, a Karen, sua esposa, estarão conosco dirigindo esse culto e hoje estarão se apresentando aqui. O pastor Leandro é candidato para a substituição do pastor Daniel, que foi chamado e está servindo em Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Todos vocês sabem. E hoje, então, Leandro e Karen estarão aqui conosco, fazendo esse culto, né? Se apresentando à comunidade e também por uma conversa depois do culto. Eu quero, então, orar por eles, aí eles se apresentam para nós, dizem quem eles são, né? Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua unção e a tua bênção sobre este culto e também em especial sobre o pastor Leandro, para que ele seja inspirado por ti, Senhor, e venha nos trazer a tua palavra e toque os nossos corações através do santo e eterno evangelho. Esteja com ele, com a Karen e com todo esse culto, Senhor, com a tua igreja, abençoando a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Rui. Bom dia. Bom dia. Alegria muito grande poder estar com vocês nesta manhã aqui nos Ingleses. A saudação especial a todos vocês, também da Paróquia de Maravilha, da comunidade lá do centro onde a gente atua nesse momento. A vocês que estão em casa também nos assistindo, a saudação e que Deus também acompanhe e esteja com vocês. Alguns rostos conhecidos, alguns rostos bem conhecidos e alguns totalmente desconhecidos, aos quais a gente gostaria muito de poder conhecer e conviver junto. Em 96, alguns nem eram nascidos, hein? Mas em 96 eu fiz estágio na paróquia aqui de Florianópolis e ainda fiz alguns cultos, celebrei alguns cultos aqui nos Ingleses, vindo com a dona Frida lá do centro para celebrar culto aqui. Ainda era a igrejinha, o templo antigo e construção antiga aqui. É muito bom poder voltar. Depois, em 98, a gente se casou, fomos enviados para a nossa primeira paróquia, em Presidente Getúlio. Lá permanecemos, lá no Vale do Itajaí, permanecemos por 12 anos, e depois fomos então chamados para pastorear uma comunidade bem no oeste aqui de Santa Catarina, cidade de Maravilha, onde ficamos por 12 anos e meio agora. E então, Deus tem nos chamado, fizemos a nossa candidatura e estamos nos apresentando aqui na comunidade dos Ingleses hoje. E esta é a Karen. Bom dia, então. Prazer estar aqui. Nós somos casados há 25 anos, fizemos agora em julho nossas bodas de prata, 25, uma bênção de Deus. E nós temos tivemos três filhos. O nosso mais velho, Lucas, e a namorada, a Lara, estão aqui presentes.
O pai e a mãe vieram participar também. O nosso segundo filho, Gabriel, voou um pouquinho mais. Ele está fazendo um estágio missionário na Noruega. E o nosso terceiro filho já está na casa do pai, com o Senhor Jesus, né? Está bem lá. Então, estamos felizes em estar aqui com vocês e essa é a nossa família. Obrigada. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz que Deus não apenas nos ama, mas Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Deus não apenas diz, Deus não apenas fala, mas Ele prova o seu amor para conosco. E a prova do amor de Deus é a cruz. A prova que Deus nos ama, a prova que Deus tem um amor incomensurável por cada um de nós, basta a gente olhar para a cruz. Deus nos ama. E a prova é a cruz. Deixa eu só ver qual é que é a sequência aqui agora. Cantamos mais um hino e depois então chamamos as crianças para o culto infantil. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Tio? E as crianças podem vir então à frente, vamos orar pelos pequeninos. Sejam bem-vindos. As crianças podem vir, se achegar. Isto. Deus eterno, queremos te agradecer e te louvar pelas crianças e que também para elas pode ser falado do teu grande amor. Que Jesus Cristo ama a cada um de uma maneira muito especial
e de que Jesus Cristo também pode mudar o nosso viver. Abençoa as crianças, orientadores, para que também a elas seja falado desse teu grande amor. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vão na paz. Temos mais um hino. Lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, eu vou te ensinar. E disse Jesus, Pedro, segue a mim, pois há muita gente que não sabe do amor de Deus e do seu perdão. Crede em Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, eu vou te ensinar. Disse Pedro, sim, seguiu a Jesus, deixou suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, eu vou te ensinar. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os outros a andar na sua luz. Como pescadores, vamos arriscar redes mar adentro, o evangelho anunciar. Pedro, 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 lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Muito obrigado, grupo de louvor. Avisos para a comunidade, temos quem? Vera? Bom dia. É muito bom ver a casa cheia, com essa alegria toda, com esse frio que está hoje aí, mas aqui os corações estão bem quentes, né? Os avisos que eu tenho para dar, que hoje, no final do culto, o presbitério permaneça aqui, para a gente ter uma conversa com o pastor Leandro e a Karen, né? Agradecer a presença de vocês aí hoje, nós estamos muito felizes. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo nossas orações e que nós estamos no caminho certo, né? E está dando tudo certo. Quarta-feira, grupo de Oásis, 14h30. Na terça-feira, reunião de presbitério às 20 horas. Aqui é muito importante essa reunião. E, a partir do dia 14 de setembro, numa quinta-feira, vai começar estudo bíblico com o pastor Rui. Então, quem quiser estar presente, vai ser
às quintas-feiras, né, Pastor Rui? Sempre às 20 horas. Então, seria esses os avisos que eu tenho, e que a gente tenha um culto abençoado. Hoje em dia, a gente possui aparelhos para medir várias coisas no organismo da gente e verificar se a gente está com alguma doença ou alguma coisa desregulada no nosso organismo, para ver se a gente tem saúde ou não. Você tem um aparelho que coloca nos ouvidos e coloca no peito, então você sabe medir os batimentos cardíacos ou se tem alguma coisa errada no pulmão. Você tem outro aparelho que coloca então no teu corpo e mede a temperatura, se você está com febre, fazendo febre ou não. Existe um outro aparelho que coloca no braço, faz uma pressão ali no braço e verifica como é que está a tua pressão sanguínea. 12/8 é o normal, ou se está fora desse padrão, você está com pressão alta. E aí tem que se cuidar um pouco, cuidado com sal. Você tem outro aparelho que coloca um pouquinho de sangue ali na pontinha e verifica teu nível de glicose, se tem açúcar demais no sangue, se você está muito doce ou não, se tem abelha correndo atrás ou não. E assim vai, a gente tem muitos e muitos aparelhos que medem a nossa saúde, mas como é que a gente mede, como é que a gente sabe como está a saúde de uma igreja? Qual é o aparelho, qual é a medição, como é que a gente faz a aferição se uma igreja, se uma comunidade tem saúde espiritual ou não? Essa é uma boa pergunta. A gente não tem um aparelho para medir a fé, um fenômetro para a gente medir como é que está a fé das pessoas, mas a gente sabe como a comunidade tem saúde pela obediência às Sagradas Escrituras. É por causa da obediência como resultado da fé é que a gente sabe se uma igreja tem saúde espiritual ou não. Por exemplo, isso. Como é que se mede a saúde de uma igreja? Como é que a gente sabe se ela está doente, se ela está saudável ou não? Pela obediência dos seus membros à palavra de Deus. A gente quer ler um texto bíblico e ele está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, os versículos 1 a 11. Lucas 5, 1 a 11. É uma história de pescador, mas não é mentira, tá? É uma história de pescador que a gente vai ler aqui, a história do Pedro e a vocação dele como discípulo de Jesus para seguir a Jesus e o milagre da pescaria. Está ali projetado. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é mais fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. E então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Obediência. Essa é a palavra
mede a saúde espiritual de uma igreja, de uma comunidade, dos membros de uma igreja. É isso que Pedro responde para Jesus. Numa das linguagens, numa das traduções, a linguagem de Almeida, está escrito: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Na linguagem de hoje é traduzido: já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer, eu vou jogar as redes, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo, o que o Senhor está mandando. Algumas outras passagens bíblicas que falam sobre obediência, não é teste de visão do Detran, tá? Ficou pequenininho ali mesmo. Desculpa porque eu não sabia o tamanho da tela. Então, em Deuteronômio capítulo 11, versículos 13 e seguintes, fala sobre obediência. Portanto, se vocês obedecerem às leis que eu estou dando hoje, e amarem ao Senhor nosso Deus, e o servirem de todo o coração e com toda a alma, então Ele dará as chuvas no tempo certo, tanto as chuvas do outono como as da primavera. E assim haverá boas colheitas de cereais, de uvas e de azeitonas. E haverá pastos para o gado. Vocês terão toda a comida que precisarem. E tenham cuidado, não deixem que o seu coração seja enganado. Não abandonem a Deus para adorar e servir outros deuses. Josué 24, disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Em Atos capítulo 5, Pedro e os demais apóstolos dizem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em Filipenses 2, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E em 1 João, porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que o amamos a Deus de todo o coração, e assim podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. O que acontece quando Jesus está no barco da nossa vida? Aliás, Jesus está no barco da nossa vida quando obedecemos. Quando a gente obedece, quando a gente diz, porque o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. E isso acontece porque Jesus está no barco da nossa vida. É uma resposta de fé, porque Jesus está no barco, a gente o obedece. Porque Ele faz parte da minha vida, do meu cotidiano, da minha rotina, eu o obedeço. E o que acontece quando Jesus faz parte do barco da nossa vida? Quais são as consequências? Qual é o resultado? O que acontece de fato quando Jesus começa a fazer parte da minha vida e eu lhe obedeço? Sob a tua palavra eu vou obedecer. Porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Como é que a gente traduz isso para a nossa realidade hoje? O que a gente tem, como é que a gente pode atualizar isso para a nossa realidade hoje? Senhor, nem sempre é fácil, mas porque o Senhor está mandando, eu vou participar da minha comunidade. Nem sempre é fácil, mas porque o Senhor está pedindo e mandando, eu vou orar pela minha esposa, eu vou orar pelo meu marido. Nem sempre é fácil, Senhor, mas sob a tua palavra eu vou ser honesto nos meus negócios. Nem sempre é tão simples como parece, mas porque o Senhor está mandando, eu vou fazer aquilo que o Senhor está pedindo na sua palavra. Nem sempre é fácil, Senhor, é difícil, mas eu vou perdoar e pedir perdão para o meu próximo. Não é tão simples ir contra a correnteza, mas porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Mestre, porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer, mesmo com um pouquinho de dúvida, mesmo com uma pontinha de incredulidade, eu vou obedecer, mesmo cansado, sobrecarregado, eu vou obedecer, mesmo contra a maré, mesmo contra a correnteza, eu vou continuar obedecendo, mesmo deprimido, cansado, abatido, triste, eu vou obedecer. Por quê? Porque é o Senhor quem está mandando. Essa ordem não vem de qualquer um, é porque o Senhor, Jesus, está mandando. E quando Ele manda, a gente obedece. Quando Jesus faz parte da caminhada do cristão, Ele faz parte do barco da nossa vida, a gente tem algumas consequências.
E eu quero falar um pouquinho sobre algumas delas. A primeira obediência, a primeira consequência é passar o slide para frente. Isso. Quando Jesus faz parte do barco da nossa vida, nós somos abençoados. Às vezes de uma maneira diferente daquela que nós esperávamos. Às vezes de uma forma diferente daquela que a gente imaginaria. Somos abençoados. Como é que acontece e o que acontece quando Pedro obedece à ordem de Jesus? Joguem as redes. E ele diz, Senhor, a gente está cansado, a gente está... estamos decepcionados. A gente pescou a noite toda, não pegamos mais, porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. E quando ele obedece, eles pescam muito mais peixe do que eles imaginariam. Eles pescam muito mais peixe do que aquilo que eles imaginavam. O que havia acontecido aqui de diferente? Pescando a noite toda e agora pescam tanto que quase 2 barcos vão afundar. A água do mar do Galileia era a mesma. Os peixes estavam lá o tempo todo. As redes eram as mesmas. Eles não trocaram a rede por uma malha menor. Os barcos eram os mesmos. Os pescadores eram os mesmos. Mais cansados, inclusive. Mas qual é a diferença de não pegar nada durante a noite e agora pegar tanto? Onde está a diferença? Quando a gente obedece Jesus e aquilo que Ele pede para a gente fazer através da sua palavra. O critério aqui é sempre a palavra de Deus, o que Ele diz na sua palavra para a gente fazer, e não qualquer líder ou guru espiritual que aparece por aí. O critério é sempre a palavra de Deus. O que Ele diz, a gente obedece. E quando a gente obedece, nós somos abençoados. Mais do que a gente imagina, e às vezes diferente daquilo que a gente imagina ou espera. A obediência faz toda a diferença, porque agora Jesus estava no barco. Antes ele não estava. A segunda coisa que acontece é nosso pecado é revelado. Quando Jesus está no barco da nossa vida, nosso pecado é revelado. O Pedro, ele olha para aquela quantidade tão grande de peixes, ele olha para o barco quase afundando, o outro barco também, os companheiros todos, ele olha para a situação e ele olha para si mesmo e ele diz, eu não mereço isso. É contra a lógica, eu não mereço isso. Ele se ajoelha diante de Jesus e diz, Senhor, afasta-se de mim, eu sou pecador, eu não mereço isso. Isso aqui está contra a lógica daquilo que deveria ter acontecido. Não, eu não mereço tanta bênção assim. A presença de Jesus em nossa vida, ela revela o pecado. Eu sou pecador, eu sou impuro, eu não mereço. Aqui também tem a ver com a humildade do cristão. E tem a ver com a luz que Jesus Cristo joga na nossa vida. Quase mais de 12 anos em todos os casos, nós moramos em Presidente Getúlio, cidade muito bonita. E lá em Presidente Getúlio, a casa onde nós morávamos era uma casa muito antiga, paredes grossas, pé direito alto, muitos e muitos cômodos, e a cozinha, não era tão grande, mas ela tinha o piso com uma madeira de canela muito bonito. E o forro também, uma canela. E o piso e forro eram de canela escura, uma canela bem escura. E havia apenas uma lâmpada pendurada no meio da cozinha, assim, um fio pendurado. E aquilo dava uma sensação assim de penumbra de noite. Eu não gosto muito de escuridão, a Karen também não. Posso contar essa história, né, Karen? Agora comecei. Aí a gente pediu autorização para o presbitério, vamos colocar uma lâmpada um pouco mais forte aqui para a gente poder, enxergar melhor as coisas. Aí pedi autorização, colocamos então uma calha com 2 fluorescentes. E aí chegou o dia de a gente inaugurar então, chegou de noite, ligamos a luz, estávamos lá jantando, felizes, contentes, e de repente, eu não sei quem falou isso, se foi a Karen ou se foi eu. Aí a gente chegou à conclusão de que como era antes, era melhor. Aí um perguntou, mas por quê? Não, é que agora a gente pode enxergar sujeira. A luz faz a gente enxergar as coisas como elas de fato são. E não é à toa que a palavra de Deus diz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo.
Quando Jesus faz parte da nossa vida, Ele joga luz aonde antes estava escuro, sujo pelo pecado. E por isso, quando Jesus faz parte do barco da nossa vida, Ele faz a gente enxergar o que antes estava escondido. Ele joga luz. Ele revela o pecado que antes estava escondido. E faz a gente reconhecer: eu sou pecador. Eu sou um pobre, mísero pecador que necessita e sou carente da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Todos os dias. Logo em seguida, isso, ajuda a passar lá aqui. Opa. Nosso pecado é revelado, e quando Jesus faz parte do barco da nossa vida, nós recebemos uma missão. O que Jesus diz para Pedro, logo depois que ele reconhece: eu sou pecador, retira-te de mim, não mereço estar na tua presença, o Senhor é santo, eu sou pecador, o Senhor é puro, eu sou impuro, o Senhor é justo, eu sou injusto, eu não mereço tudo isso, vai embora, eu sou pecador. E Jesus diz: não, calma Pedro, não tenha medo, eu tenho uma nova missão para ti. De agora em diante você não vai mais pescar peixe, de agora em diante você vai pescar gente. Você vai ser pescador de homens. Nós recebemos uma nova missão quando Jesus faz parte do barco da nossa vida. Quando o maravilhoso, o milagre, o bom acontece na nossa vida, nós queremos retribuir a Deus de alguma forma, contando o que Deus fez na nossa vida, contando adiante o que Deus fez de diferente. Tem um outro hino que diz mais ou menos assim: só o poder de Deus pode mudar o teu ser. Quer uma prova? Mudou o meu. Jesus Cristo mudou o meu viver. Diferente agora é o meu coração. E de tão diferente, as outras pessoas notam isso. Notam essa diferença no nosso coração ao ponto de perguntar: o que você tem de... Não, eu participo lá da comunidade lá dos ingleses. Ah, é? Vem junto, vamos lá conhecer. Essa forma de fazer missão a partir do que Cristo fez na nossa própria vida. A partir do que Cristo começou a fazer na nossa própria vida. E é interessante quando a gente compara o que aconteceu aqui com o início de Atos dos Apóstolos. A primeira pescaria de gente que Pedro fez, Atos capítulo 2, lembram? Pentecostes, mais de 3.000 pessoas batizadas. Que pescaria, hein? Depois, logo em seguida, Atos capítulo 4, outra pescaria de Pedro, quando ele cura um coxo e outras pessoas, enfim, várias e várias pescarias de gente que Pedro teve a oportunidade de fazer. Tudo agora não possuía mais... o Pedro e outros pescadores que antes tinham a tarefa de pescar peixe para a morte, agora eles pescam gente para a vida. Que diferença. E em último lugar, quando Jesus está no barco da nossa vida, passa lá ou passa aqui? Nós deixamos tudo, mas recebemos tudo. Achei essa foto aí na internet, isso aí é de junho desse ano. Lagoinha do Norte, acho que é, né? É isso? 27.000 peixes foram pescados ali. É um dos maiores lanços que foram feitos desse ano. Não sei se de outros anos também tinha tantos assim. Alguém estava lá, não? Alguém comeu dessas tainhas ali? Sim. É muito interessante aquilo que o final do texto diz. Então, eles, deixando tudo, seguiram Jesus. A gente pensa nesse deixar tudo com a questão de deixar os barcos, deixar as redes, deixar a profissão. Mas quando a gente olha para essa quantidade de peixe, os peixes também ficaram para trás. A maior pescaria da vida daqueles pescadores profissionais, eles dependiam da pesca para sobreviver. Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu eram pescadores profissionais, eles tinham uma sociedade de pesca. Quando você deixa barcos, redes, profissão para trás, isso cria uma imagem na nossa cabeça. Mas, quando a gente olha para uma quantidade tão grande de peixe e pensar, eles deixaram isso tudo para trás. O que eu quero dizer é,
deixar barcos vazios para seguir a Jesus é uma coisa. Renunciar barcos vazios é uma coisa. Mas renunciar barcos cheios para daí então seguir a Jesus é uma outra situação. É uma outra situação bem mais delicada, que faz a gente pensar na nossa própria vida e na renúncia que nós muitas vezes também temos que fazer para seguir a Jesus. É fácil renunciar barcos vazios. É fácil deixar redes vazias para trás. É fácil a gente deixar frustrações, uma noite sem pegar nada, chegar em casa sem dinheiro para comprar comida, chegar em casa sem o peixe para colocar na mesa, e aí aceitar o bom, isso é fácil. Mas renunciar barcos cheios é bem mais complicado. Jesus chamou esses pescadores quando eles tinham os barcos cheios. Jesus chamou Pedro, João e os discípulos quando eles estavam no auge da profissão, no dia mais importante da vida deles. Mas eles deixaram tudo. Eles deixaram tudo porque eles agora tinham tudo. Jesus. E eles reconheceram que Jesus é muito mais importante. Jesus os chamou depois de experimentar redes cheias, mas eles deixaram tudo porque agora tinham tudo. O Mestre, o Messias. Quando Jesus está no barco da nossa vida, ele faz toda a diferença. Por que eu faria isso? Por que eu deixaria barcos cheios? Por que eu obedeço Jesus? Por que eu convido Ele a fazer parte da minha vida? Por quê? O que me motiva a fazer isso? Por causa da cruz. Por causa do que aconteceu na cruz. E quando eu olho para a cruz e entendo que o que aconteceu ali foi por minha causa, foi por causa do meu pecado, foi por causa da minha rebelião com Deus, eu posso então obedecer e convidar Jesus Cristo para fazer parte do barco da minha vida. Por que eu faria isso? Por que eu renunciaria a coisas? Por que eu começo a obedecer Jesus? Por causa da cruz. Porque eu entendo que o que aconteceu ali foi por mim. E aí eu entendo que Deus não apenas diz que me ama, mas Ele prova o seu amor por mim, morrendo na cruz, em meu lugar. Para refletir e praticar, duas perguntas para a gente levar junto. Eu sei quem está comigo no barco? Quem é que faz parte do barco da minha vida? Eu sei quem está comigo no barco? E em segundo lugar, eu sei a quem eu tenho que obedecer? Quem é a quem eu tenho que dizer, Senhor, eu estou cansado, eu estou frustrado, eu estou decepcionado, mas porque o Senhor está dizendo, eu vou obedecer. Nem sempre é fácil, Senhor, mas porque o Senhor está no barco da minha vida, eu vou obedecer. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche seus olhos, curve a cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado também pela ordem e convite que o Senhor faz a cada um de nós, para que o Senhor faça parte do barco da nossa vida. Nos dê um novo sentido, nos dê uma nova orientação e mostre para cada um de nós a Tua vontade, a qual nós precisamos, devemos obedecer. Abençoa aquilo que ouvimos aqui e que o Senhor também nos dê a capacidade de poder colocar em prática o que temos aprendido. Ajuda-nos a receber a Tua palavra com alegria e também a praticá-la com alegria no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Temos mais um hino? Isso, um hino para as ofertas. Conforme o calendário de nossa igreja, a oferta hoje é uma oferta especial.
Em virtude também da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, hoje a oferta é para trabalho de inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência em toda a ICLB. Produção de materiais, produção de material didático e também ajuda para as comunidades na questão da acessibilidade. Deus abençoe a tua oferta e também te dê um coração generoso. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Queremos ter um momento de oração e gostaria de perguntar se há motivos de intercessão ou motivos de gratidão que alguém gostaria então que fosse acrescentado nessa oração final.
ficar em pé? Convido para oração final. Santo e eterno Deus, a Ti agradecemos por esse tempo de culto, Te agradecemos pela Tua palavra. Apesar de tanto tempo, apesar de tantas coisas, ela continua sendo Tua palavra e continua falando aos nossos corações também nos dias de hoje. Obrigado pela liberdade que temos de podermos ouvir a Tua palavra, de participar de um culto. Ninguém nos proíbe de vir a uma igreja, de estudar a Bíblia e de praticá-la no nosso dia a dia. Dá-nos sempre, Senhor, dessa obediência que a gente tanto precisa, porque Jesus faz parte do barco da nossa vida. Nós queremos orar por todos esses pedidos, lembrar de cada um dos nomes que foram aqui citados, o Elias, e pela sua recuperação completa do AVC. Oramos pela Vitória e pela sua saúde física e mental. Oramos pela Andressa, oramos pelo Dagoberto e pela gratidão, pela Eda e pelas sessões de quimioterapia, pela Ilma e a gratidão pelos seus 86 anos, pelo retiro de mulheres. Obrigado por esse tempo precioso que elas puderam passar, de comunhão, de convívio e de aprendizado em torno da Tua palavra. Pelo Joel e pelo Tiago, pela formatura do Iago, pelo Vantuir, pelo Wagner e pela Lenícia, pelo Francisco, para que o Senhor também dê conforto e console a vida dele. Tu sabes, Senhor, a situação de cada um desses nomes que foram aqui citados. Tu conheces a vida, o interior de cada um, e por isso nós queremos orar de uma maneira bem especial por cada um deles. Tu os conheces, Senhor, e sabes as necessidades de cada um. Por isso, queremos orar para que o Senhor esteja ao lado, confortando, consolando, ajudando, curando, de uma forma completa e integral aqueles que assim o precisam. Cuida, Senhor, das nossas famílias. Esteja também em nossas casas nos protegendo e guardando. Abençoa o restante do domingo, a semana que temos pela frente, atividades, trabalhos. Senhor, obrigado pela Tua presença na nossa vida em cada momento, em cada situação. Indiferente, independente de onde nós estamos, o Senhor vai junto com a gente. Por isso nós também queremos Te agradecer. E que o Senhor nos dê sempre a coragem, a força, o ânimo, para que possamos continuar Te obedecendo, aonde quer que a gente esteja. Tudo isto pedimos e oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando recebemos a bênção, não significa que o culto acabou, mas significa que o culto pode continuar acontecendo onde quer que a gente esteja. O culto a Deus continua na nossa casa, no nosso lar, no nosso local de trabalho. E para isso, para que ele continue, nós recebemos a bênção. Somos enviados para servir a Deus aonde quer que a gente esteja. Estenda suas mãos assim. A bênção de Deus, o Pai Todo-Poderoso, do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja sobre ti. Te acompanhe, te guarde e te proteja em todos os teus caminhos. Vá na paz do Senhor, sirva a Deus e ao próximo com alegria. Amém. Tem um último hino ainda para a gente se despedir? Obrigado, grupo de louvor especial. Podem sentar-se. Derrama
teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás em nós. Muito obrigado. Desejo a todos um bom e abençoado domingo. O presbitério agora se reúne. Não saia desta igreja sem deixar pelo menos 5 abraços. Não vale na mesma pessoa.